Filoteia ou Introdução à Vida Devota. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja Católica, 1567 a 1622. Quarta parte. Avisos necessários contra as tentações mais comuns. Capítulo 1. Não se deve fazer caso do que dizem os mundanos. Assim que a tua devoção se for tornando conhecida no mundo, maledicências e adulações te causarão sérias dificuldades de praticá-la. Os libertinos tomarão a tua mudança por um artifício de hipocrisia e dirão que alguma desilusão sofrida no mundo te levou por pirraça a recorrer a Deus. Os teus amigos, por sua vez, se apressarão a te dar avisos que supõem ser caridosos e prudentes sobre a melancolia da devoção, sobre a perda do teu bom nome no mundo, sobre o estado de tua saúde, sobre o incômodo que causas aos outros, sobre a necessidade de viver no mundo conformando-se aos outros e, sobretudo, sobre os meios que temos para salvar-nos sem tantos mistérios. Filoteia, tudo isso são loucas e vãs palavras do mundo e, na verdade, essas pessoas não têm um cuidado verdadeiro de teus negócios e de tua saúde. Se vós fosseis do mundo, diz nosso Senhor, amaria o mundo que era seu, mas, como não sois do mundo, por isso ele vos aborrece. Vê-se homens e mulheres passarem noites inteiras no jogo, e haverá uma ocupação mais triste e insípida do que esta. Entretanto, seus amigos se calam, mas, se destinamos uma hora à meditação ou se nos levantamos mais cedo, para nos prepararmos para a Santa Comunhão, manda-o logo chamar o médico, para que nos cure desta melancolia e tristeza. Podem-se passar 30 noites a dançar, que ninguém se queixa, mas por levantar-se na noite de Natal para a missa do galo, começa-se logo a tossir e a queixar de dor de cabeça no dia seguinte. Quem não vê que o mundo é um juiz iníquo, favorável aos seus filhos, mas intransigente e severo para os filhos de Deus? Só nos pervertendo com o mundo, poderíamos viver em paz com ele, e impossível é contentar os seus caprichos. Veio João Batista, diz o Divino Salvador, o qual não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, ele está possesso do demônio. Veio o Filho do Homem, come e bebe, e dizeis que é um samaritano. É verdade, Filoteia, se condescenderes com o mundo e jogares e dançares, ele se escandalizará de ti, e, se não o fizeres, serás acusada de hipocrisia e melancolia. Se te vestires bem, ele te levará isso ao mal, e, se te negligenciares, ele chamará isso baixeza de coração. A tua alegria terá ele por dissolução e a tua mortificação por ânimo carrancudo, e, olhando-te sempre com maus olhos, jamais lhe poderás agradar. As nossas imperfeições ele considera pecados, os nossos pecados veniais ele julga mortais, e malícias, as nossas enfermidades, de sorte que, assim como a caridade na expressão de São Paulo, é benigna, o mundo é maligno. A caridade nunca pensa mal de ninguém e o mundo pensa sempre de toda sorte de pessoas, e, não podendo acusar as nossas ações, condena menos as nossas intenções. Enfim, tenham os carneiros chifres ou não, sejam pretos ou brancos, o lobo sempre os há ele tragar, se puder. Procedamos como quisermos, o mundo sempre nos fará guerra. Se nos demorarmos um pouco mais no confessionário, perguntará o que temos tanto que dizer, e, se saímos depressa, comentará que não contamos tudo.
Espreitará todas as nossas ações e, por uma palavra um pouco menos branda, dirá que somos insuportáveis. Chamará a avareza o cuidado por nossos negócios, e idiotismo a nossa mansidão. Mas, quanto aos filhos do século, sua cólera é a generosidade, sua avareza, sábia economia, e suas maneiras livres, honesto passatempo. É bem verdade que as aranhas sempre estragam o trabalho das abelhas. Abandonemos este mundo cego, Filoteia. Grite-lhe quanto quiser, como uma coruja, para inquietar os passarinhos do dia. Sejamos firmes em nossos propósitos, invariáveis em nossas resoluções, e a constância mostrará que a nossa devoção é séria e sincera. Os cometas e os planetas parecem ter o mesmo brilho, mas os cometas, que são corpos passageiros, desaparecem em breve, ao passo que os planetas brilham continuamente. Do mesmo modo, muito se parece a hipocrisia com a virtude sólida, e só se distingue porque aquela não tem constância e se dissipa como a fumaça, ao passo que esta é firme e constante. Demais, para assegurar os começos de nossa devoção, é muito bom sofrer desprezos e censuras injustas por sua causa. Deste modo nós nos premunimos contra a vaidade e o orgulho, que são como as parteiras do Egito, as quais o infernal faraó mandou matar os filhos varões dos judeus no mesmo dia de seu nascimento. Enfim, nós estamos crucificados para o mundo e o mundo deve ser crucificado para nós. Ele nos toma por loucos, consideremo-lo como um insensato. Capítulo 2. É preciso dotar-nos de coragem. Por mais bela e suave que seja a luz, ela nos deslumbra os olhos, se estivermos muito tempo na escuridão, e, por mais honestos e amáveis que sejam os habitantes de um lugar em que se é estranho, não se deixe de estar no começo um pouco embaraçado. Poderá, pois, acontecer, Filoteia, que esta grande separação das loucas vaidades do mundo e esta mudança de vida choquem o teu coração com um certo ressentimento de tristeza. Mas tenha um pouco de paciência, eu te peço, tudo isso não é nada e passará com o tempo. Foi a novidade que causou um pouco de admiração, espera aí, bem depressa voltarão as consolações. Tens saudades talvez da glória dos aplausos que os loucos motejadores do mundo davam às tuas vaidades, mas, ó meu Deus, queres perder a glória com que o Deus da verdade te coroará eternamente? Os vãos prazeres dos anos passados virão ainda adular o teu coração, para voltares atrás, mas queres tu renunciar às delícias da eternidade, por mesquinhezas enganadoras. Creme, se perseverares, verás em breve a tua perseverança recompensada com tão deliciosas consolações que hás de confessar que o mundo só tem fel, em comparação deste mel celeste, e que um só dia de devoção vale mais do que 1000 anos de uma vida mundana. Consideras a altura da montanha de perfeição cristã e dizes, como hei de subir lá em cima? Coragem, Filoteia, as ninfas das abelhas, que estão começando ainda a tomar a sua forma, não têm ainda asas para ir colher o mel nas flores das montanhas e elas colinas, mas, nutrindo-se pouco a pouco do mel que suas mães lhes prepararam, as asas lhes vão crescendo e tanto se fortificam que enfim tomam o voo até aos lugares mais elevados. Na verdade, nós nos devemos considerar como pequenas abelhas nos caminhos da devoção e não podemos adquirir a perfeição de uma vez, como quereríamos. Mas comecemos a trabalhar para isso, por nossos desejos e boas resoluções. Esperemos que um dia teremos força bastante para chegarmos até lá. Alimentemo-nos, nesse meio tempo,
com o mel suavíssimo de tantas instruções que os santos e santas nos deixaram, e peçamos a Deus, com o profeta rei, que nos dê as asas da pomba, a fim de que não somente nos elevemos à perfeição da vida presente, mas também ao repouso da bem-aventurança eterna. Capítulo 3. Natureza das tentações, diferença entre o sentir e o consentir. Imagina, Filoteia, uma jovem princesa extremamente amada por seu esposo e que um jovem libertino pretende corromper e seduzir a infidelidade, por meio de um infame confidente que lhe envia para tratar com ela sobre o seu desígnio abominável. Primeiro, este confidente transmite à princesa esta proposta do seu amo. Em seguida, a proposta lhe agrada ou desagrada. Por fim, ela consente, a aceita ou a rejeita. Deste modo, o mundo, o demônio e a carne, vendo uma alma ligada ao Filho de Deus, como sua esposa, lhe armam tentações, nas quais primeiramente o pecado lhe proposto, depois ele lhe agrada ou desagrada e, por fim, ela lhes dá o seu consentimento ou as rejeita. Eis aí os degraus que conduzem à iniquidade, a tentação, o deleite, o consentimento, e, embora estas três coisas não se distingam evidentemente em todos os pecados, todavia aparecem sensivelmente nos pecados maiores. Uma tentação, embora durasse toda a nossa vida, não nos pode tornar desagradáveis à divina majestade, se não nos agrada e não consentimos nela, porque na tentação nós não agimos, mas sofremos, e, como não nos deleitamos com ela, de nenhum modo incorremos em alguma culpa. Por longo tempo sofreu São Paulo tentações da carne, tão longe estava de se tornar com isso desagradável a Deus que, pelo contrário, muito o glorificou. A bem-aventurada Ângela de Foligno foi também atormentada tão cruelmente que causa pena ouvir contar. Nem menores foram as tentações de São Francisco e São Bento, quando aquele se lançou nos espinhos e este sobre a neve, para as combater, e, entretanto, longe de fazê-lo perder a graça de Deus, só serviram para aumentar muito. É preciso, pois, Filoteia, ter grande coragem nas tentações e nunca se crer vencido, enquanto elas são desagradáveis, distinguindo bem entre o sentir e o consentir. Podemos senti-las, embora desagradem, mas não podemos consentir sem ter gosto nelas, porque o prazer é de ordinário um grau de consentimento. Ofereçam-nos, pois, os inimigos de nossa salvação tantos engodos e atrativos quantos quiserem. Conservem-se sempre à porta do nosso coração, prontos para entrarem. Façam-nos tantas propostas quantas quiserem, enquanto nos conservarmos na disposição de não nos deleitarmos com estas coisas. É impossível que ofendamos a Deus, do mesmo modo que o esposo da princesa mencionada acima não poderia de modo algum exprobrar-lhe proposta que lhe fizeram, se ela abomina e detesta. Existe contudo esta diferença entre a princesa e a alma. Aquela pode mandar embora o intermediário, se o quer, sem lhe dar ouvidos, e a alma muitas vezes não se pode livrar de sentir as tentações, conquanto esteja sempre em seu poder não consentir. E esta é a razão por que uma tentação, por mais impertinente que seja, não nos pode causar nenhuma espécie de dano, enquanto nos desagrada. Quanto ao deleite que pode seguir a tentação, é muito de notar que o homem tem em si como que duas partes, uma inferior e outra superior, e que inferior nem sempre se conforma à superior e atua muitas vezes separadamente desta. Disto decorre tão frequentemente que a pana inferior se deleita numa tentação sem o consentimento da parte superior e mesmo o mau grado seu.
Este é justamente o combate que São Paulo descreve, dizendo que a carne deseja contra o espírito e que há uma lei dos membros e outra do espírito, etc. Já viste, Filoteia, um grande braseiro de fogo coberto de cinzas? Vindo-se aí umas 10 ou 12 horas depois buscar fogo, só a muito custo é que se encontra alguma brasa restante, contudo, ainda há fogo aí e essa brasa pode servir para acender os outros carvões apagados. Eis aí como a caridade, que é a tua vida espiritual, subsiste em ti, apesar de todas as tentações. A tentação, pois, deleitando a parte inferior, sobrecarrega e cobre, por assim dizer, uma pobre alma com tantas disposições que lhe reduz o amor a Deus a bem pouca coisa. É só lá no fundo do coração que ele ainda subsiste mesmo aí, às vezes, é só a custo que se encontra. Entretanto, ele aí está de um modo todo real, porque, apesar da perturbação geral da alma e do corpo, sempre se conserva a firme resolução de não consentir nem no pecado nem na tentação. O deleite que apraz ao homem exterior desagrada ao homem interior, e ainda que cerque, por assim dizer, a nossa vontade, o deleite não entra nela e isso nos faz julgar que é involuntário que, enquanto permanece assim, não pode ser pecado. Capítulo 4. Dois belos exemplos sobre este assunto. É tão importante, Filoteia, e compreendas bem este ponto, que de bom grado vou explicá-lo um pouco mais. O mancebo citado por São Jerônimo achava-se deitado num leito muito mácio, preso por cordões de seda e foi tentado por todos os modos imagináveis por uma mulher impúdica, da qual se serviram para abalar a sua constância, quanto devem ter sofrido os seus sentidos e a sua imaginação. Entretanto, no meio de tantas e tão horríveis tentações, ele testemunhava que seu coração não estava vencido e sua vontade não consentia de modo algum, pois sua alma, vendo tudo revoltado contra ela e até de seu corpo não tendo nenhuma parte à sua disposição, exceto a língua, ele a cortou com os dentes e a lançou no rosto daquela mulher vil, que lhe era mais cruel que os mais furiosos carrascos. Inutilmente pensar o tirano vencer pelos prazeres esta alma nobre, que não pode vencer pelos tormentos. A história das tentações interiores e exteriores que Deus permitiu ao espírito maligno causar a Santa Catarina de Sena, contra o pudor, é simplesmente surpreendente e nada se pode imaginar de mais horrível do que o que ela sofreu neste combate espiritual, seja por sugestões do inimigo em sua imaginação e espírito, seja à vista das mais infames representações que os demônios lhe faziam, de figuras humanas, seja ainda pelas mais abomináveis palavras desonestas. Ora, conquanto todo este espetáculo detestável só lhe ofendesse os sentidos, todavia tanto seu coração se agitava que ela mesma confessa que estava todo cheio e que nada mais lhe restava que não estivesse à mercê desta tempestade, exceto a parte racional de sua vontade. Estas provas duraram por muito tempo, até que afinal, aparecendo-lhe um dia o Senhor, ela lhe perguntou: onde estavas, Senhor, quando meu coração se achava cheio de trevas e impurezas? Respondeu-lhe o Senhor: eu estava, minha filha, aí no teu coração mesmo. E como? Replicou ela. Como podias habitar num tal coração? Então nosso Senhor lhe perguntou se aquelas tentações tinham produzido em sua alma algum sentimento de prazer ou de tristeza, e amargura ou desgosto, e, como a santa lhe respondesse de tristeza e amargura. Nosso Senhor lhe disse: quem produzia essa tristeza e amargura em tua alma senão eu, que aí estava escondido no fundo do teu coração? Sabe, minha filha, que se eu não estivesse presente,
Estas tentações que cercavam tua vontade sem a poder vencer teriam sido recebidas com prazer e com pleno consentimento de teu livre-arbítrio, causando a morte à tua alma. Mas, estando eu presente, eu te dava esta força irresistível, com a qual te preservavas de cair em tentação, e, não podendo resistir tanto quanto querias, isso te causava um desgosto e ódio muito maiores contra a tentação e contra ti própria. Deste modo, estes sofrimentos têm sido para ti uma fonte de aumento de virtudes, forças e merecimentos. Eis aí, Filoteia, como este fogo estava coberto de cinzas e como a tentação com os seus atrativos tinham entrado neste coração e sitiado a vontade, a qual, sozinha, por auxílio da graça divina, resistia com amargura, desgostos e detestação de todo o pecado, recusando sempre o seu consentimento. Ah! Que desolação para uma alma que ama a Deus, nem sequer saber se ele está ou não nela e se o amor divino, pelo qual ela combate, está ou não inteiramente extinto nela. Mas nisto consiste a sublimidade do amor celeste, de fazer combater o amante pelo amor, sem saber se tem o amor pelo qual combate. Capítulo 5. Consolação para uma alma que se acha atentada. Filoteia, Deus só permite estas tentações violentas a almas que Ele quer levar a uma grande perfeição de seu amor, mas não há para elas uma certeza que, tendo passado por estas provas, adquiram afinal esta perfeição, porque tem acontecido muitas vezes que alguns, não correspondendo em seguida fielmente à graça que os tinha feito combater com constância, sucumbiram tristemente a tentações muito mais leves. Quero dizer-te, a fim de que, se te achares algum dia em provas tão penosas, te consoles com o desígnio que Deus tem em vista e, portanto, humilde em sua presença, nunca te creias em segurança contra as pequenas tentações, depois de ter superado muito maiores, para que sejas sempre fiel à sua graça e, se te sobrevier alguma tentação e sentires algum prazer nela, não te perturbes absolutamente enquanto a tua vontade recusar o seu consentimento a uma coisa e outra, porque de modo algum ofendeste a Deus. Quando um homem cai sem sentidos e não dá nenhum sinal de vida, põe-se-lhe a mão sobre o coração e, se algum movimento se sente, por mais insignificante que seja, conclui-se daí que ainda está vivo e que se pode com algum remédio forte e eficaz restituir-lhe as forças. Julguemos também assim da alma na violência das tentações que parecem às vezes consumir todas as suas forças. Examinemos se o coração e a vontade têm ainda algum movimento de vida espiritual, isto é, se a vontade recusa o seu consentimento à tentação e ao deleite, porque, enquanto notamos este movimento em nossa vontade, podemos estar certos de que a vida da caridade não está extinta e que Jesus Cristo, embora oculto, está presente em nossa alma, de modo que, pelo exercício contínuo da oração e recepção dos sacramentos e pela confiança em Deus, podemos recuperar todas as forças perdidas e viver para sempre em Deus, numa vida doce e perfeita. Capítulo 6. Como a tentação e a deleitação podem ser pecados. A princesa de que vos tenho falado não pode ser censurada em vista do requesto que lhe fizeram, pois, como supusemos, foi inteiramente contra as suas intenções, mas ela teria culpa se, de qualquer modo que fosse, tivesse dado motivo para virem a este pensamento. Eis aí como a tentação pode ser às vezes pecado, em razão de ser provocada. Por exemplo, um homem sabe que o jogo lhe cita facilmente a cólera e a cólera o faz blasfemar. Logo,
o jogo é para ele uma verdadeira tentação. Afirmo que esse homem peca todas as vezes que julgar e que o tornam culpável as tentações que daí provém. Outro sabe que a conversa com uma certa pessoa lhe é ocasião de quedas. Logo, se a procura deliberadamente, tem culpa da tentação que pode seguir-se. Podendo-se evitar a deliberação que a tentação produz, é sempre um pecado não o fazer, e mais ou menos considerável, conforme o prazer e o consentimento são maiores ou menores, demorados ou breves. Se a princesa supracitada não só escutasse a proposta desonesta que lhe enviaram, mas ainda sentisse prazer nisso, ocupando com ela sua mente, tornar-se-ia, em consequência disso, muito repreensível, porque, embora não quisesse de modo algum que se realizasse, consentia que o seu coração se ocupasse com estas coisas desonestas, tendo nisso prazer. Ora, já preocupar-nos com a desonestidade é pecado, como se fosse por meio dos sentidos, e tanto assim que nisso consiste exatamente a desonestidade, de modo que não há pecado, se aplicamos só aos sentidos involuntariamente. Logo que sentires uma tentação, examina se foste tu que a ocasionaste voluntariamente, porque já é um pecado por sem risco de pecar. Supõe-se que tenhas podido evitar razoavelmente a ocasião e que tenhas previsto ou devido prever a tentação que se seguiria, mas, se não deste motivo alguma tentação, absolutamente não te poderá ser imputada em pecado. Quando, podendo, não se evita a deleitação causada pela tentação, há aí sempre alguma sorte de pecado, proporcional ao tempo em que se deteve com ela e segundo a causa que a ocasionou. Uma mulher que, não tendo dado ensejo a ser galanteada, sente contudo prazer em o ser, não deixa de ser repreensível, se este prazer provém unicamente do galanteio. Ao contrário, se alguém que a quer seduzir tocar primorosamente o violino, de forma que o seu prazer não provém das adulações, mas da harmonia e suavidade dos sons, aí não haveria pecado nenhum para ela, conquanto não deva se deleitar por muito tempo com este prazer, pelo perigo que corre em senti-lo por ser galanteada. Do mesmo modo, se me fazem uma proposta muito ardilosa de me vingar de meus inimigos, sem que eu consinta ou me deleite com a vingança, mas sinta gosto no ardil e sutileza do artifício, sem dúvida eu não peco. Mas é perigoso que me detenha por muito tempo com este prazer, porque ele pouco a pouco me levaria a deleitar-me com a própria vingança. Surpreendem-nos às vezes certas impressões de deleites que seguem imediatamente a tentação, quase antes que se note. Claro está que isso não passaria no máximo de um pecado venial, só no caso em que por negligência, uma vez conhecido distintamente o mal, ainda se estivesse aí demorando com uma decisão de consentimento ou recusa ou, pior ainda, se não se sentisse vontade alguma de rejeitá-lo, é que o pecado se poderia tornar mais grave, pois, se voluntariamente e com deliberação se está resolvido a deleitar-se com algum objeto notavelmente mau, este mesmo desejo e propósito já constituem-se um grave pecado. Assim é gravemente culpável uma mulher que anda sempre a entreter amores pecaminosos, conquanto não queira se entregar a eles. Capítulo 7. Meios contra as grandes tentações. Logo que notes uma tentação, imita as criancinhas que, vendo um lobo ou um urso, se lançam ao seio do pai e da mãe ou ao menos os chamam em seu socorro. Recorre assim a Deus e implora o socorro de sua misericórdia. Este é o meio que nosso Senhor mesmo nos indica nas palavras: orai, para não cairdes em tentação.
Se a tentação continua e se torna mais forte, abraça em espírito a Santa Cruz, como se estivesses vendo Jesus Cristo diante de ti. Protesta-lhe que não has de consentir, suplica-lhe que te defenda do inimigo e continua renovando esses protestos e súplicas até que passe a tentação. Fazendo esses protestos, não pensas tanto na tentação mesma, mas olha unicamente para Jesus Cristo, porque, detendo com ele o teu espírito, poderia facilmente, se é forte, arrebatar o teu coração. Dá, pois, uma outra direção aos teus pensamentos, ocupando-te com alguma reflexão boa e louvável, que poderá também extinguir todo o deleite da tentação, pela posse que tomará de teu coração. O grande meio de vencer todas as tentações, grandes e pequenas, é abrir o coração a um diretor espiritual, pondo a par das sugestões do inimigo e das impressões que deixam. O silêncio é, pois, a primeira condição que o inimigo impõe àquele que quer seduzir, à semelhança do libertino que, querendo seduzir uma mulher ou uma moça, antes de tudo lhe sugere ocultar tudo a seu marido ou a seu pai. Conduta do demônio, inteiramente oposta à de Deus, que quer que até as suas inspirações sejam examinadas pelo confessor e pelos superiores. Se a tentação ainda continua, importuna, a nos perseguir e aborrecer, nada mais temos que fazer senão recusar com generosa constância o nosso consentimento. Uma pessoa nunca se poderá casar enquanto diz que não, e também uma alma nunca poderá ser vencida por uma tentação, enquanto recuse o seu consentimento. Não disputes com o inimigo e a todas as suas sugestões não lhe respondas senão com as palavras com que o Salvador o confundiu. Retira-te, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Uma mulher honesta abandona honrosamente um homem desonesto, sem olhar e sem lhe responder, voltando para o esposo seu coração e renovando secretamente os sentimentos de fidelidade que lhe prometeu. A alma devota, atacada pelo inimigo, não deve estar aí e lhe dar respostas ou disputar com as tentações. Basta-lhe voltar-se simplesmente para Jesus Cristo, seu esposo, e lhe protestar que lhe quer pertencer sempre e exclusivamente com a mais perfeita fidelidade. Capítulo 8. É preciso resistir às pequenas tentações. Ainda que tenhamos que combater contra as grandes tentações com ânimo inquebrantável e a vitória nos seja de suma utilidade, é todavia ainda mais útil combater as pequenas, cuja vitória por causa de seu número pode trazer tanta vantagem como a daqueles que venceram felizmente grandes tentações. Os lobos e os ursos são certamente mais para temer do que as moscas. As moscas, porém, são mais importunas e experimentam mais a nossa paciência. É fácil não cometer um homicídio, mas é difícil repelir continuamente os pequenos ímpetos da cólera, que se oferecem em todas as ocasiões. É fácil a um homem ou a uma mulher não cometer adultério, mas não há igual facilidade em assim conservar a pureza dos olhos, não dizer ou ouvir com prazer nada daquilo que se chama adulações, galanteios, não dar nem receber amor ou pequeninas provas de amizade. É bem fácil não dar rival ao marido, nem rival à mulher, quanto ao corpo. Mas não é assim fácil não o dar quanto ao coração. É bem fácil não manchar o tálamo nupcial, mas bem difícil manter ileso o amor conjugal. É fácil não furtar os bens do próximo, mas dificultoso é não os desejar e cobiçar. É fácil não levantar falsos testemunhos em juízo, mas difícil não mentir em conversa. Fácil é não embriagar-se, difícil ser sempre sóbrio. É bem fácil não desejar a morte ao próximo, difícil contudo não desejar a sua incomodidade. Fácil é não difamar alguém, mas é difícil não desprezar.
Enfim, essas pequenas tentações de cólera, de suspeitas, de ciúmes, de invejas, de amizades tolas e vãs, de duplicidades, de vaidade, de afetação, de artifícios, de pensamentos maus, tudo isso, digo, forma o exercício cotidiano, mesmo das almas mais devotas e resolvidas a viver santamente. Por isso, Filoteia, ao passo que nos devemos mostrar generosos em combater as grandes tentações, quando aparecem, é muito necessário que nos preparemos cuidadosamente para as pequenas tentações, convictos de que as vitórias que obtivermos assim de nossos inimigos ajuntarão outras tantas pedras preciosas à coroa que Deus nos prepara no paraíso. Capítulo 9. Meios contra as pequenas tentações. Quanto a essas tentações miúdas de vaidade, de suspeitas, de desgosto, de ciúmes, de inveja, de amizades sensuais e outras semelhantes tolices que, como moscas e mosquitos, vêm passar por diante de nossa vista, e agora picam-nos a face, logo mais o nariz, a melhor maneira de lhes resistir, já que é de todo impossível ficar livre dessa importunação, é não nos apoquentarmos com elas. Nada disso nos pode prejudicar, embora nos aborreça, uma vez que estejamos firmes na vontade de servir a Deus. Despreza, pois, Filoteia, esses ligeiros ataques do inimigo e não penses mais neles, assim como nas moscas que deixas voar e voltejar ao redor de ti. E, quando os sentires, contenta-te simplesmente de repeli-los ocupando-te interior ou exteriormente com alguma coisa boa e especialmente com o amor de Deus. Se me dás fé, não has de combater essas tentações, senão indiretamente e não de um modo direto, como se acha praticando as virtudes contrárias, porque seria demais estar aí a disputar contra o inimigo e não lhe responder. Tendo, porém, o tempo para ver a qualidade da tentação e tendo-lhe oposto a virtude contrária, volve então o teu coração para Jesus Cristo crucificado, beija-lhe em espírito os pés, com todo o amor. É este o melhor modo de vencer o inimigo, tanto nas grandes como nas pequenas tentações, porque o amor de Deus contém em si todas as perfeições de todas as virtudes num grau muito elevado. É também o remédio mais salutar contra todos os vícios. E teu espírito, acostumando-se a recorrer nas tentações a esse remédio universal, não precisará examinar a qualidade das tentações e se acalmará deste modo simples, mas terrível para o espírito maligno, que se retira, quando vê que suas sugestões só servem para nós nos exercermos no amor de Deus. Eis aí, pois, o que temos que fazer contra estas tentações pequenas, mas frequentes, em vez de examiná-las e combatê-las cada uma de perto a outra forma ter-se-ia muito trabalho, nada conseguindo. Capítulo 10. Modo de fortificar o coração contra as tentações. Considera de tempos em tempos que as paixões costumam mostrar-se principalmente em teu coração e, tendo-as conhecido, trata de estabelecer para ti normas de vida que lhes sejam inteiramente contrárias em pensamentos, palavras e obras. Por exemplo, se a vaidade, pensa muitas vezes quantas misérias tem a vida humana, quanto sofrerá a tua consciência na hora da morte, por causa dessas vaidades. Quantos são indignas de um coração generoso, devendo ser consideradas como brinquedos de criança. Fala muitas vezes contra a vaidade e, embora te pareça que o fazes constrangida, não deixes de falar dela com desprezo, porque, à força de falar contra uma coisa, acabamos por odiá-la, embora estimássemos muito a princípio. Deste modo te obrigarás, mesmo em razão de tua honra, a tomar um partido contrário à vaidade.
Faze obras de abjeção e humildade tantas quantas puderes, embora te pareça que as praticas forçada, assim te exercitarás na humildade e recalcarás a vaidade, de modo que, sobrevindo a tentação, a tua inclinação já não será favorável e acharás em ti mesmo mais força para combater. Se teu coração é propenso à avareza, pensa muitas vezes na insensatez desta paixão, que nos torna escravos daquilo mesmo que só foi feito para nos servir. Pensa que na hora da morte hás de deixar tudo e quem sabe sem mãos de alguém que o há de dissipar e condenar-se ainda por cima. Fala muitas vezes contra a avareza e louva o desprezo do mundo. Reage às vezes para dar esmolas ou deixar passar alguma ocasião propícia de ajuntar maiores bens. Se te sentes inclinado a comércios amorosos, reflete frequentemente quanto o perigo vai nisso para ti e para os outros, quão indigno é profanar essa mais nobre inspiração de tua alma, quanto manchará tua fama esse modo leviano de vida. Fala muitas vezes em louvor da pureza e simplicidade do coração. Faze, quanto está ao teu alcance, ações conforme esta virtude, evitando todas as maneiras afetadas e os galanteios. Em tempo de paz, isto é, enquanto o inimigo não te tenta relativamente a tua má tendência, realiza continuadamente atos da virtude contrária, vai mesmo em busca de ocasiões, se é que elas não se apresentem por si. É deste modo que te premunirás contra as tentações futuras. Capítulo 11. A inquietação. A inquietação não é simplesmente uma tentação, mas uma fonte de muitas tentações. Por isso é necessário que diga algumas palavras sobre este assunto. A tristeza não é mais do que o pesar que sentimos de algum mal de que somos vítima. Seja ele exterior, como a pobreza, doenças, o desprezo, ou então interior, como a ignorância, securas espirituais, repugnâncias ao bem, tentações. A alma, pois, ao sentir-se em vista de algum mal, sente desgosto nisso e eis aí a tristeza. O desejo de livrar-se desse mal e de ter os meios necessários para isso a segue imediatamente, até que é razoável nosso procedimento, porque todos fogem, por natureza, do mal e desejam o bem. Se é pelo amor de Deus que a alma procura os meios de livrar-se de seus males, os procurará de certo com paciência e doçura, com humildade e tranquilidade, esperando este favor muito mais da amabilíssima providência de Deus do que de sua indústria, meios e trabalhos. Ao contrário, se é o amor próprio que leva a procurar alívio, ele se revelará numa grande inquietação e desassossego, como se este bem dependesse mais dele do que de Deus. Não digo que o amor próprio pense assim, mas age como se pensasse assim. Caso não se encontre imediatamente o que se deseja, torna-se requieto e impaciente, e, como essas inquietações, longe de aliviar o mal, o aumentam ainda por cima, a alma é dominada por uma grande tristeza, que, perdendo ao mesmo tempo a coragem e a força, faz com que os males cresçam sem remédio. Estás vendo, pois, que a tristeza, por mais justa que seja ao princípio, produz inquietações e estas, por sua vez, tanto podem aumentar a tristeza que ela se torna extremamente perigosa. A inquietação é o maior mal da alma, com exceção do pecado. Assim, pois, como as sedições e as revoluções civis no Estado desolam inteiramente e o impedem de resistir aos inimigos exteriores, também o espírito inquieto e perturbado não tem força bastante nem para conservar as virtudes adquiridas nem para resistir às tentações do inimigo, que enveda então todos os seus esforços para pescar, como se diz, em águas turvas.
provém o desassossego de um desejo desregrado de se livrar de um mal que se sente ou de adquirir um bem que se não possui. E no entanto nada que mais aumente o mal e dificulte a aquisição do bem que exatamente a inquietação e a precipitação, assim como acontece aos passarinhos que, caindo numa armadilha, tanto mais se emaranham quanto mais se mexem. Ao sentires, portanto, o desejo de te subtraíres a algum mal ou de alcançar algum bem, antes de tudo procura acalmar-te, tranquiliza teu espírito e teu coração e só então segue o movimento do teu desejo, empregando calmamente e com ordem os meios conducentes ao teu intento. Dizendo, porém, calmamente, não entendo com isso negligentemente, mas sem precipitação e desassossego. De outra forma, longe de adquirir os teus intentos, perderias o tempo, só conseguindo te embaraçar mais e mais. Minha alma, Senhor, está sempre em minhas mãos e não tenho esquecido vossa lei, dizia Davi. Examina, Filoteia, mais de uma vez ao dia, principalmente pela manhã e à noite, se tens, como ele, a alma entre as mãos ou se alguma paixão ou desassossego te arrebatou. Considera se o teu coração ainda se submete sempre ao teu domínio ou se ele se tem escapulido de tuas mãos para se entregar a amores desregrados, à raiva, à inveja, à avareza, ao temor, à tristeza, à alegria. E se ele tem escapado, vai logo em sua procura e reconduze-o brandamente à presença de Deus, submetendo todos os teus afetos e todos os teus desejos à obediência e beneplácito de sua divina vontade. À semelhança daqueles que, temendo perder alguma coisa que lhes é muito preciosa, aguardam sempre em suas mãos, também nós, imitando o profeta rei, devemos dizer continuamente: ó meu Deus, minha alma está em perigo de perder-se, por isso eu a trago sempre em minhas mãos e isso me impede de esquecer-me de vossa santa lei. Jamais te deixes inquietar por teus desejos, por poucos e insignificantes que sejam, porque aos pequenos seguirão os grandes, que acharão o teu coração bem disposto à tristeza e ao desregramento. Sentindo-te, pois, inquieta, recomenda-te a Deus e toma a resolução de nada fazer daquilo que o desejo pede, se é que se possa adiar, enquanto não passar todo o desassossego. Se a demora, porém, for prejudicial, então esforça-te suavemente para reprimir ou moderar o teu desejo e faze então o que pensas que é a razão e não o que o desejo exige de ti. Se te é possível descobrir o teu desassossego ao teu confessor ou ao menos a um amigo confidente ou devoto, acharás imediatamente a calma, porque essa expansão de um coração agitado e inflamado alivia tanto como uma sangria atenua a violência da febre de um doente. Este é o melhor remédio para o coração. Sim, diz o rei São Luís a seu filho, tendo alguma coisa que te pese no coração, confia imediatamente ao teu confessor ou a alguma pessoa devota, porque a consolação que receberes te ajudará a suportar mais suavemente os teus trabalhos. Capítulo 12. A tristeza. A tristeza que é segundo Deus, diz São Paulo, produz para a salvação uma penitência estável, mas a tristeza do século produz a morte. A tristeza pode, pois, ser boa ou má, conforme os diversos efeitos que em nós opera, mas em geral ela opera mais maus do que bons, porque os bons são só dois, a misericórdia e a penitência, e os maus são seis, o medo, a indignação, o ciúme, a inveja, a impaciência e a morte. Pelo que diz o sábio, a tristeza mata muitos e a ninguém aproveita. O inimigo serve-se da tristeza para tentar os bons até em suas boas obras, como se esforça também por levar os maus a se alegrarem de suas más ações, e, como ele não pode nos seduzir ao mal senão fazendo-o parecer agradável, assim também não nos pode apartar do bem senão fazendo-o parecer incômodo.
pode dizer-se que, sendo ele mesmo acabrunhado de uma tristeza desesperadora por toda a eternidade, quer que todos os homens sejam tristes como ele. A má tristeza perturba a alma, inquieta-a, inspira temores desregrados, tira o gosto da oração, traz ao espírito uma sonolência de morte, impede-a de tirar proveito dos bons conselhos, de tomar resoluções e ter o ânimo e a força de fazer qualquer coisa. Numa palavra, ela produz nas almas as mesmas impressões que o frio excessivo nos corpos, que se tornam hirtos e incapazes de se mover. Se fores algum dia, Filoteia, acabrunhada por essa má tristeza, lembra-te destas regras. Se alguém de vós está triste, diz São Tiago, pois que lhe reze. E, com efeito, a oração é um remédio salutar contra a tristeza, porque leva o nosso espírito a Deus, que é a nossa alegria e consolação. Emprega em tuas orações essas palavras e afetos que inspiram maior confiança em Deus e em seu amor, ó Deus do misericórdia, ó Deus infinitamente bom. Meu benigníssimo Salvador, ó Deus de meu coração, minha alegria e minha esperança, ó caro esposo de minha alma, ó dileto de meu coração. Combate animosamente qualquer inclinação que tenhas para a tristeza e, embora te pareça que combates fria e negligentemente, não deixes de fazer, porque o inimigo, que nos quer dar essa indiferença e tibieza para as boas obras, cessará de nos afligir, vendo que, sendo elas feitas com a repugnância, tem tanto mais valor. Consola-te com algum canto espiritual. Muitas vezes têm eles servido para interromper o curso das operações do espírito maligno. Sirva de exemplo Saul, a quem Davi, com os suaves acordes de sua harpa, livrou do demônio, que o assediava ou possuía. Será bom ocupar-se com alguma ocupação exterior e variar de ocupações, seja para subtrair a alma aos objetos que entristecem, seja para purificar e aquecer o sangue e os humores, porque a tristeza é uma paixão de natureza fria e seca. Faze algumas ações de fervor, mesmo sem gosto algum, tomando nas mãos o crucifixo, apertando-o ao peito, beijando os pés e as mãos do Salvador, levantando os olhos e as mãos ao céu, elevando a voz a Deus, com palavras de amor e confiança, como as seguintes: meu amado é meu, eu sou dele. Meu amado é um ramalhete de mirra em meu coração. Meus olhos desfalecem de atentos à tua palavra, ó meu Deus, dizendo: quando me consolarás? Ó Jesus, sede meu, Jesus. Viva Jesus e minha alma viverá. Quem me separará do amor de meu Deus? O uso moderado da disciplina é um bom meio contra a tristeza, porque este sofrimento exterior traz ordinariamente a consolação interior, e a alma, sentindo alguma dor externa, presta menos atenção às internas. Mas o melhor de tudo é a comunhão frequente, porque este pão celeste fortifica e alegra o espírito. Narra teu diretor com humilde sinceridade a tua tristeza e todos os afetos e mais sugestões que daí provenham, e procura falar tanto quanto puderes com pessoas espirituais. Enfim, resigna-te à vontade de Deus, preparando-te a sofrer com paciência essa tristeza enfadonha como um justo castigo de tuas vãs alegrias, e não duvides que Deus, depois de ter provado o teu coração, te venha em auxílio. Capítulo 13. As consolações espirituais e sensíveis e como nos devemos portar nelas. Deus só conserva a existência deste grande mundo por uma contínua alternativa de dias e noites,
de estações que se vão sucedendo umas às outras e de diferentes tempos de chuvas e de secas, de um ar tranquilo e sereno e de vendavais e tempestades, de modo que quase não há um dia igual ao outro, admirável variedade, que tanto contribui para a beleza do universo. O mesmo se passa no homem, que, na expressão dos antigos, é um mundo abreviado. Nunca ele está no mesmo estado e sua vida passa sobre a terra como as águas de um rio, numa contínua variação de momentos, que ora o levantam a grandes esperanças, ora o abatem ao temor, já o inclinam à direita com a consolação, já à esquerda com a tristeza, de sorte que nunca um de nossos dias, nem mesmo uma hora sequer é inteiramente igual a outra. Cumpre-nos, pois, conservar, no meio de tamanha desigualdade de acontecimentos e acidentes, uma igualdade contínua e inalterável do coração e, de qualquer modo que as coisas variem e se movam ao redor de nós, nós permaneceremos sempre imóveis e fixos nesse único ponto de nossa felicidade, que é ter somente a Deus em vista, ir a Ele e aceitar só de suas mãos todas as coisas. O navio pode tomar qualquer rumo que se lhe der. Pode navegar para o Oriente ou para o Ocidente, para o Sul ou para o Norte, com qualquer vento que seja, mas a bússola, que deve dirigir a sua rota, estará sempre apontada para a estrela polar. Revolucione-se tudo em volta de nós mesmos, isto é, esteja nossa alma triste ou alegre, em amargura ou em consolação, em paz ou tribulações, em trevas ou em luzes, em tentações ou calma, nas delícias da devoção ou em securas espirituais, seja ela como uma terra ressecada pelo sol ou refrigerada pelo orvalho. Sempre é necessário que nosso coração, espírito e vontade tendam invariável e continuamente para o amor a Deus, seu Criador, seu Salvador, seu único e soberano bem. Ou vivamos ou morramos, somos de Deus, e quem nos separará de seu amor? Não, nada nos poderá separar jamais, nem as tribulações, nem angústias, nem a morte, nem a vida, nem as dores presentes, nem o temor das futuras, nem as ciladas do espírito maligno, nem as mais altas consolações, nem a confusão das humilhações, nem a ternura da devoção, nem as securas do espírito. Nada de tudo isso nos deve separar jamais da caridade santa, que é fundada em Jesus Cristo. Essa resolução absoluta de nunca abandonar a Deus e a seu amor serve de contrapeso para a nossa alma, a fim de dar-lhe uma santa invariabilidade no meio de tanta variedade de acidentes anexos à nossa vida, assim como as abelhas agitadas pelo vento apanham pedrinhas para se poderem librar melhor nos ares e lhe resistir mais facilmente. A nossa alma, tendo se consagrado a Deus por uma viva resolução de o amar, permanece sempre a mesma no meio das vicissitudes das consolações e tribulações espirituais e temporais, interiores e exteriores. Mas, além desta instrução geral, é necessário dar algumas regras particulares. Primeiro, a devoção não consiste nessa suavidade nem nas consolações sensíveis e nesse doce enternecimento do coração, que os excitam as lágrimas e os suspiros e que tornam nossos exercícios espirituais uma ocupação agradável. Não, Filoteia. A devoção e as doçuras não são a mesma coisa, porque muitas almas há que, sentindo essas doçuras, não renunciam a seus vícios e, portanto, não possuem um verdadeiro amor a Deus e muito menos uma verdadeira devoção. Saul, perseguindo a Davi até um deserto, para o matar, entrou sozinho numa caverna em que Davi estava escondido com os seus. Facilmente poderia este desfazer-se de seu inimigo, mas não quis nem sequer lhe causar medo, contentando-se em o chamar depois que saíra da gruta, para fazer ver o que lhe poderia ter feito e para lhe dar ainda esta prova de sua inocência. Pois bem,
o que não fez Saul para mostrar a Davi quanto seu coração estava enternecido. Chamou seu filho, chorou copiosamente, louvou a sua benignidade, rezou a Deus por ele, publicou altamente que ele reinaria depois de sua morte e lhe recomendou a sua família. Poderia ele manifestar maior doçura e ternura de coração? Contudo, seu coração não estava mudado e ele não deixou de perseguir cruelmente a Davi. Do mesmo modo, pessoas aqui, considerando a bondade de Deus e a paixão de nosso Senhor, sentem-se com o coração enternecido a ponto de verterem muitas lágrimas e soltarem suspiros nas orações e ações de graça muito sensíveis, dando aparência de uma grande devoção. Mas, se as pormos a provas, bem depressa se verá que são as chuvas de verão, que, passageiras, caem em torrentes sobre a terra, mas não a penetram e só servem para produzir cogumelos. Ver-se-á, digo, que essas lágrimas tão ternas caem num coração viciado e não o penetram. Lhes são inteiramente inúteis, porque essas pessoas não largariam nenhum ceitil de todos os bens injustos que possuem. Não renunciariam à menor de suas más inclinações e não sofreriam o mais leve incômodo pelo serviço de Jesus Cristo, pelo qual tanto choravam. Todos esses bons movimentos do coração não passaram de falsos sentimentos de devoção, semelhantes aos cogumelos, que são um produto falso da terra. Ora, o que é mais deplorável é que uma alma enganada por esses artifícios do inimigo se entretenha com essas consolações mesquinhas e viva por aí satisfeita, sem aspirar a uma devoção sólida e verdadeira, que consiste numa vontade constante, pronta e ativa de fazer o que se sabe que agrada a Deus. Uma criança entra em choro desfeito, vendo tirar sangue de sua mãe, mas, se ao mesmo tempo a mãe lhe pede uma bagatela qualquer que tem nas mãos, não lhe a quer dar. Semelhantes são a maior parte de nossas ternas devoções, quando, vendo o coração de Jesus crucificado e traspassado de uma lança, vertemos muitas lágrimas. Filoteia, é bom chorar a morte e paixão dolorosas de nosso Pai e Salvador, mas por que então não lhe dar o nosso coração e amor, que esse querido Redentor está pedindo? Por que não lhe sacrificamos essas inclinações, satisfações e complacências, que ele nos quer arrancar do coração e com as quais preferimos nos deliciar do que com a sua graça divina? Não passam de amizades de crianças ternas, mas fracas, fantásticas e sem efeito, que procedem de uma complexão débil e suscetível a movimentos que se quer ter, ou às vezes a impressões artificiosas do inimigo sobre a nossa imaginação. Segundo, esses afetos ternos e doces são às vezes, todavia, muito úteis, dão à alma o gosto pela piedade, confortam o espírito e ajuntam à prontidão da devoção uma santa alegria, que torna nossas ações, mesmo exteriormente, mais belas e agradáveis. É o gosto que se tem pelas coisas divinas, do qual fala Davi. Certamente a menor consolação que a devoção nos dá vale mais, em todos os sentidos, do que os prazeres mais raros do mundo. É o leite que nos lembra os favores do divino esposo e que a Escritura prefere ao vinho mais excelente. Quem a saboreou uma vez só acha fel e absinto em todas as consolações humanas. Sim, como aqueles que trazem na boca um pouco de erva cítrica sentem tão grande doçura que não tem mais fome nem sede. Do mesmo modo, aqueles a quem Deus tem dado manadas consolações celestes interiores já não podem desejar ou saborear as da terra e muito menos aí a pegar e ocupar o seu coração. São pequeninos antegostos dos gozos eternos que Deus faculta às almas que o procuram, como uma mãe que atrai o seu filho com doces ou como um médico que fortifica o coração de uma pessoa fraca por essas águas chamadas cordiais.
e são também às vezes penhores da recompensa eterna do seu amor. Conta-se que Alexandre Magno, viajando por mar, pressentiu que já não estava longe da Arábia Feliz, pelo odor suavíssimo que penetrava nos ares, o que muito contribuiu para animar a sua frota. Eis aí como as suavidades da graça, entre todas as tempestades desta vida mortal, nos fazem pressentir as delícias inefáveis da pátria celeste, às quais aspiramos. Terceiro, mas, poderás dizer, se há consolações sensíveis e boas, que vêm de Deus, e outras inúteis, perigosas e mesmo prejudiciais, que procedem de nossa complexão ou vêm do inimigo, como é que as poderemos distinguir? É um princípio geral, Filoteia, que podemos conhecer as nossas paixões por seus efeitos, assim como se conhecem as árvores por seus frutos. O coração que tem boas inclinações é bom, e as inclinações são boas, se produzem boas obras. Conclui, pois, deste princípio que, se as consolações nos tornam mais humildes, pacientes e caritativos, mais sensíveis ao sofrimento do próximo, mais tratáveis, mais fervorosos em mortificar as nossas paixões, mais assíduos em nossos exercícios, mais dispostos à obediência, mais simples em todo o nosso procedimento, conclui, digo, Filoteia, que indubitavelmente elas vêm de Deus. Mas, se essas ternuras só têm doçura para nós e nos tornam curiosos, rancorosos, excitados, impacientes, teimosos, vaidosos, presunçosos, severos para com o próximo, e se, já pensando que somos santos, não nos queremos sujeitar à direção e à correção de outrem, podes concluir que são, sem dúvida, consolações falsas e perniciosas. Uma árvore boa só produz bons frutos. Quarto, sentindo essas suaves consolações, antes de tudo é necessário, primeiro, que nos humilhemos muito diante de Deus. Livremo-nos de dizer por causa dessas doçuras, ó, que bom sou eu? Não, Filoteia, isso não nos torna melhores do que somos, porque, como disse, a devoção não consiste nisso. Digamos antes, ó, como Deus é bom para os que esperam nele, para a alma que o procura. Quem tem açúcar na boca não pode dizer que sua boca seja doce, do mesmo modo, ainda que a consolação seja muito boa e que Deus, que a concede, seja a mesma bondade, daí não se deduz que quem a recebe seja bom também. Segundo, reconheçamos que somos ainda criancinhas que precisam de leite, como diz São Pedro, porque, fracos e débeis, não podemos aguentar um alimento mais forte, e que são necessárias essas doçuras para nos atraírem ao amor de Deus. Terceiro, humilhando assim a nós mesmos, tenhamos em grande estima essas graças, não pelo que valem em si mesmas, mas porque vêm das mãos de Deus, que as opera em nosso coração. Uma criança, se tivesse juízo, estimaria muito mais as carícias de sua mãe, que lhe põe balas na boca, do que essas balas. Assim, Filoteia, é muito ter essas boas consolações, mas muito maior ainda é que Deus queira aplicar sua mão amorosa sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito, e sobre a nossa alma, para as produzir. Quarto, tendo-as recebido assim humildemente, empreguemo-las cuidadosamente segundo a intenção daquele que nos dá. Pois essas doçuras não as dá Deus para nos fazer suaves com todos e mais amorosos para com Ele. A mãe dá uma bala ao filhinho para que ele a beije. Beijemos, pois, este Salvador que nos dá tantas doçuras.
E beijar o Salvador é obedecer-lhe, observar os seus mandamentos, fazer a sua vontade, seguir os seus desejos, numa palavra, abraçá-lo ternamente com obediência e fidelidade. Portanto, quando recebermos alguma consolação espiritual, é preciso que nesse dia sejamos mais diligentes em praticar o bem e em nos humilharmos. Quinto, além disso, é necessário renunciar de vez em quando a essas disposições doces e ternas, sobressaindo nosso coração ao prazer que daí procede, protestando que, embora as aceitemos com humildade e estimemos como dons de Deus e atrativos de seu amor, não procuramos as consolações, mas o Consolador, não a doçura, mas o Espírito suave de Deus, não as ternuras sensíveis, mas aquele que faz as delícias do céu e da terra. Que só procuramos, numa palavra, unicamente a Deus e a seu santo amor, prontos a nos conservarmos no amor de Deus, mesmo que não tenhamos consolação alguma por toda a nossa vida, indiferentes a dizer assim no Tabor como no Calvário: bom é para mim, Senhor, estar convosco em toda parte em que estiverdes, quer na cruz quer na vossa glória. Sexto, enfim, eu aconselho que, se essas consolações, sensibilidades e lágrimas de alegria forem muito abundantes e te acontecer alguma coisa de extraordinário nesse estado, o manifestes fielmente a teu diretor, para aprenderes como te deves servir delas e moderá-las, porque está escrito: achando mel, come só o suficiente. Capítulo 14. Securas e esterilidades espirituais. Esse tempo tão belo e agradável não durará muito, Filoteia. Perderás tanto, às vezes, o gosto e o sentimento da devoção, que tua alma se parecerá com uma terra deserta e estéril, onde não verás nenhum caminho, nenhuma vereda para ir a Deus e onde as águas salutares da graça não correrão mais para regar no tempo da seca, o que a tornará árida e desolará completamente. Bem digna de compaixão é a alma neste estado, sobretudo se o mal é violento, porque então ela se nutre de lágrimas, como Davi, dia e noite, enquanto o inimigo lhe diz por escárnio, para levar ao desespero: miserável, onde está teu Deus? Por que caminho poderás achar? Quem te poderá dar jamais as alegrias da graça? Que farás, nesse tempo, Filoteia? Vai à fonte do mal. Muitas vezes essas esterilidades e securas se originam de nós mesmos. Primeiro, como uma mãe tira o açúcar a seu filho atacado de vermes, também Deus nos priva das consolações de sua graça logo que começam a dar origem a uma complacência vã e suntuosa, que é o verme da alma. É bom para mim, meu Deus, que me humilhaste, porque, antes de me humilhares, eu te ofendi, dizia o profeta rei. Segundo, quando omitimos, por negligência, de fazer algum bem ou não usamos prontamente das suavidades e delícias do amor de Deus, ele se retira em nossa negligência castigada, como os israelitas preguiçosos que, não indo recolher o maná logo cedo, já o achavam derretido aos primeiros raios de sol. Terceiro, a esposa dos cantares, deitada indolentemente em seu leito, não quis se incomodar para ir abrir a porta a seu esposo e perdeu a doçura de sua presença. Eis aí o que nos acontece também. Tontos que estamos com as consolações sensuais e passageiras, não queremos nos privar delas para nos dar aos exercícios espirituais. Jesus Cristo, que pede entrada em nosso coração por suas inspirações, retira-se e nos deixa continuar a dormir, e depois,
quando formos procurar, muito trabalho temos em o achar, trabalho este que é um justo castigo do desprezo infiel que temos dado a seu amor, para seguir os atrativos do amor mundano. Ah! Pobre alma, tens feito provisão da farinha do Egito, não recebes o maná do céu. As abelhas odeiam todo perfume artificial e as suavidades do Espírito Santo são incompatíveis com as delícias artificiais do mundo. Quarto, a dobrez e fingimentos nas confissões e conferências espirituais com o diretor provocam as securas esterilidades, porque é justo que, tendo mentido ao Espírito Santo, se seja privado de suas consolações. Não queres ir a teu Pai Celeste com a sinceridade e simplicidade de um filho e não poderás receber as doçuras paternas. Quinto, teu coração está cheio e saciado dos prazeres do mundo, que admira, pois, que não sintas gosto para as alegrias espirituais. Não diz o antigo provérbio que as pombas saciadas acham as cerejas amargas? Deus encheu de bens os que tinham fome, dizia a Santíssima Virgem, e aos ricos despediu vazios, porque os que se regozijam de prazeres mundanos não são capazes de saborear os espirituais. Sexto, tens conservado o fruto das primeiras consolações? Se assim for, receberás ainda mais, porque se dará àquele que já tem alguma coisa, e a respeito daquele que não tem o que lhe foi dado, porque perdeu, ser-lhe-á tirado mesmo o que não possui, isto é, será privado mesmo das graças que estavam preparadas para si. É muito verdade que a chuva vivifica as plantas ainda viridentes, mas consome e destrói inteiramente as que já o não são. Por estas e outras razões semelhantes perdemos as consolações do serviço de Deus e caímos num estado de aridez e esterilidade de espírito e muito nos devemos examinar sobre estas faltas, mas sem inquietação e curiosidade. Se, depois de um bom exame, achamos em nós mesmos alguma fonte deste mal, devemos agradecer a Deus, tanto mais que o mal já está curado parcialmente, se lhe descobrimos a causa. Se, ao contrário, não te parece teres dado ensejo algum a essa secura, não te esforces mais em procurar a sua causa e observa com toda a simplicidade o que te vou dizer aqui. Primeiro, humilha-te profundamente na presença de Deus, reconhecendo o teu próprio nada e as tuas misérias e dizendo: Ah! Que sou eu quando sigo a mim mesma? Nada mais, Senhor, do que uma terra seca e escampada, que tanto necessita de chuvas e que o vento reduz a areia. Segundo, invoca o santo nome de Deus e pede-lhe a suavidade da graça. Dai-me, Senhor, alegria salutar de vosso espírito. Meu Pai, se é possível, afastai de mim este cálice, vós, ó Jesus, que tendes imposto silêncio aos ventos e aos mares, contende este vento infrutuoso, que resseca a minha alma, e mandai-lhe a aprazível e vivificante brisa do meio-dia, que pede vossa esposa para espalhar por toda parte os perfumes das plantas aromáticas do seu jardim. Terceiro, vai ter com o teu confessor, expande-lhe teu coração, faz-lhe ver todas as dobras de tua alma e segue seus conselhos com humilde simplicidade, porque Deus, que ama infinitamente a obediência, abençoa muitas vezes os conselhos que recebemos do próximo e, sobretudo, daqueles a quem confiou a direção das almas, mesmo sem esperança de um êxito feliz. Foi isso que aconteceu a Naamã, que ficou limpo da lepra em se banhando no Jordão, como o profeta Eliseu lhe tinha mandado, sem nenhuma razão natural que parecesse aceitável. Quarto, mas, depois de tudo,
Nada é tão útil do que não desejar com inquietação e sofreguidão o fim desse sofrimento e abandonar-se inteiramente à providência divina, para suportar enquanto for esta a vontade de Deus. Digamos, pois, no meio dos desejos lícitos de sermos libertados e no meio dos espinhos que sentimos, ó meu Pai, se é possível, fazei passar este cálice, mas ajuntemos animosamente. Entretanto, faça-se a vossa vontade e não a minha, e aquietemo-nos com toda a tranquilidade possível. Deus, vendo-nos nesta santa indiferença, nos consolará pelas graças mais necessárias, do mesmo modo que, vendo Abrão disposto a sacrificar seu filho, contentou-se com esta resignação à sua vontade e o consolou pela alegre visão e com a bênção que lhe deu para toda a sua posteridade. Devemos, pois, em qualquer aflição corporal ou espiritual, nas distrações e privações da devoção sensível, dizer de todo o coração e com profunda submissão: o Senhor me deu esta consolação, o Senhor me tirou, bendito seja o seu santo nome. E, perseverando nós nessa humilde disposição, Ele nos prodigalizará as suas graças preciosas. Foi o que aconteceu com Job, que assim falava em todas as suas desolações. Quinto, não percamos a coragem, Filoteia, neste lastimoso estado, esperemos com paciência a volta das consolações, sigamos direito o nosso caminho, não omitamos nenhum dos exercícios de devoção, multipliquemos até as nossas boas obras. Ofereçamos a nosso Senhor o nosso coração, por mais árido que esteja, se ele há tão agradável como se estivesse desfazendo-se em suavidade, uma vez que tenha seriamente determinado amar a Deus. Disse que, quando a primavera é bela, as abelhas trabalham muito para fazer o mel e se multiplicam pouco, e que, quando ela é triste e sombria, se multiplicam mais e fazem menos mel. Assim acontece muitas vezes, Filoteia, que a alma, vendo-se na bela primavera das consolações celestes, tanto se ocupa em a saborear que, na abundância das delícias celestiais, faz muito menor número de boas obras. Ao contrário, vendo-se ela privada das doces disposições da devoção sensível, multiplica as suas obras, enriquece-se mais e mais em suas verdadeiras virtudes, como a paciência, humildade, abjeção de si mesma, resignação, abnegação de seu amor próprio. Grande é, pois, o erro de muitas pessoas, principalmente mulheres, que creem que o serviço prestado a Deus sem gosto, sem ternura de coração, seja menos agradável à sua divina majestade, pois que, como as rosas que, estando mais frescas, parecem mais belas, mas têm menos perfume e força do que quando estão secas, assim também a ternura torna as nossas ações mais agradáveis a nós mesmos, julgando-se pela deleitação que produzem. Tem, entretanto, muito mais suave odor para o céu e são de muito maior merecimento diante de Deus, feitas num estado de secura espiritual. Sim, Filoteia, nossa vontade entrega-se então ao serviço de Deus, apesar de todas as repugnâncias e, por conseguinte, é necessário que empregue mais força e constância do que no tempo de uma devoção sensível. Não merece grande louvor servir a um príncipe nas delícias da paz e da corte, mas servi-lo em tempos tumultuosos e de guerra é um sinal de fidelidade e constância. A bem-aventurada Ângela de Foligno diz que a oração mais agradável a Deus é aquela que se reza com trafeito, isto é, aquela que fazemos não por gosto e por inclinação, mas reagindo para vencer a repugnância que aí achamos devido à nossa secura espiritual. O mesmo penso também de todas as boas obras, porque, quanto maiores empecilhos, sejam interiores, sejam exteriores, encontramos, tanto mais merecem diante de Deus.
Quanto menor é o nosso interesse particular na prática das virtudes, tanto mais resplandece a pureza do amor divino. A criança beija facilmente a sua mãe, quando esta lhe dá açúcar, mas isto seria um sinal de uma grande afeição, se o fizesse depois que ela lhe tivesse dado absinto ou sumo amargo de aloés. Capítulo 15. Frisante exemplo para esclarecimento da matéria. Para tornar mais evidente o que deixamos dito, vou narrar aqui um belíssimo passo da vida de São Bernardo, assim como li num autor tão sábio quanto judicioso. É coisa comum, diz ele, a todos aqueles que começam a servir a Deus e que não têm ainda experiência das vicissitudes da vida espiritual, perderem logo todo o ânimo e caírem numa grande pusilanimidade, porque lhes faltam o gosto da devoção sensível e as iluminações agradáveis pelas quais corriam nas vias do Senhor. E eis aqui a razão apresentada por aqueles que têm grande experiência na direção das almas. O homem não pode viver por muito tempo sem algum prazer ou desta terra ou do céu. Ora, como as almas que, pelo gosto dos prazeres superiores à natureza, se elevaram acima de si mesmas, renunciaram facilmente aos bens sensíveis e visíveis, acontece às vezes que, privando-as Deus das alegrias salutares de seu espírito, desprevenidas, como estão, de todo o consolo temporal e não sendo ainda bastante fortes para esperar com paciência a volta do sol da justiça, parece-lhes que não estão nem no céu nem na terra e que vivem cercados das trevas de uma noite perpétua. Assemelham-se às crianças desmamadas, que choram, gemem e se tornam enfadonhas e insuportáveis a todo o mundo e principalmente a si mesmas. Foi exatamente isto que aconteceu numa das viagens de São Bernardo a um religioso chamado Godofredo de Perone, o qual se tinha consagrado, havia pouco, ao serviço de Deus. Privado subitamente de toda a consolação e envolto em trevas espirituais, começou ele a recordar-se de seus amigos, do mundo, de seus pais e de seus bens. Seguiu-se uma tentação tão violenta que um dos seus mais íntimos confidentes anotou pelos seus gestos e, chamando-o à parte, disse-lhe em segredo e com muita brandura: "Que significa isso, Godofredo? Qual a causa por que te vejo, contra o teu costume, tão pensativo e triste?" Com um profundo suspiro respondeu ele: "Ó meu irmão, jamais em minha vida terei alegria." O amigo, tocado de compaixão e de um verdadeiro zelo de caridade fraterna, foi imediatamente comunicar isso ao seu pai comum, São Bernardo. Dirigiu-se logo este santo à igreja vizinha, para rezar pelo pobre aflito, que de tão triste se deitara sobre uma pedra e adormecera. Quando o santo, daí a pouco, saiu da igreja, acordou o religioso com o rosto tão risonho e um ar tão tranquilo que o amigo, admirado de tamanha e tão rápida mudança, não pode deixar de repreender um pouco por causa da resposta que pouco antes lhe tinha dado, ao que replicou Godofredo: "Ó, se eu disse que jamais em minha vida eu teria alegria, asseguro-te agora que nunca mais terei tristeza por toda a minha vida." Esta foi, pois, a tentação. Mas, Filoteia, será bom refletires um pouco sobre ela. Primeiro, Deus faz saborear as delícias celestes de ordinário àqueles que entram em seu serviço, para desprendê-los dos prazeres do século e para assegurar o seu coração nos caminhos de seu amor. Como uma mãe que se serve do mel para acostumar o seu filhinho a amamentar-se. Segundo, entretanto, depois de algum tempo, tira-lhes Deus o leite e o mel segundo as sábias disposições de sua misericórdia, para os acostumar a um alimento mais sólido, isto é,
a fim de fortificar a devoção por prova de desgostos e tentações. Terceiro, levantam-se às vezes grandes tentações no meio das securas esterilidades do espírito, e aqui é necessário distinguir bem, porque as tentações, posto que não podem vir de Deus, devemos combatê-las continuamente, mas as securas espirituais que, segundo os planos de Deus, nos devem servir de exercício, cabe-nos sofrer com paciência. Quarto, não nos devemos deixar abater pelos desgostos, nem dizer como bom Godofredo, nunca mais terei alegria, porque durante a noite devemos esperar pela luz. E igualmente não se deve dizer nos dias prósperos e felizes da vida espiritual, nunca mais terei tristeza, porque o sábio nos aconselha, nos dias felizes lembra-te da desgraça. Eclesiastes 11,21. Nos trabalhos e sofrimentos, portanto, é preciso ter esperanças, nas prosperidades, temor, e num e no outro estado, uma grande e contínua humildade. Quinto, ótimo meio, enfim, é descobrir todo o mal a um amigo sábio e espiritual, que possa ajudar. Enfim, para concluir estes avisos salutares, observo que neste ponto, como em todas as coisas, Deus e o inimigo têm pretensões diametralmente opostas. Deus nos quer levar, por esses trabalhos, a uma grande pureza de coração, a uma renúncia de todo o interesse próprio, com respeito ao seu serviço, a uma abnegação inteira de nós mesmos. Mas o espírito maligno só intenta nos fazer sensuais e tornar-nos enfadonhos a nós mesmos e aos outros, a fim de difamar e desonrar a santa devoção. Mas, se pões em prática os ensinamentos que tenho dado, as aflições muito contribuirão para o teu aperfeiçoamento. Por isso, antes de terminar, vou dizer-te ainda 2 palavras sobre elas. Originam-se às vezes essas aflições da indisposição do corpo, que o excesso de vigílias, trabalhos e jejuns extenuaram e causaram um adormecimento e doenças semelhantes, que não deixam de incomodar muito o espírito, em razão de sua íntima união com o corpo. Nestas ocasiões é preciso empregar, quanto possível for, toda a força do espírito e da vontade para fazer muitos atos de virtude, porque, embora pareça que a alma esteja oprimida de modorra e cansaço, nem por isso deixa de ser agradável a Deus o que ela faz. E podemos dizer então como a esposa dos cantares: eu durmo, mas o meu coração vigia, e, se nos custa trabalhar assim, será muito maior, como tenho dito, o merecimento da virtude. O melhor remédio, entretanto, é aliviar o corpo e reparar as suas forças por uma honesta recreação. São Francisco ordenou a seus religiosos de moderarem tanto os trabalhos que não servissem de impedimento ao fervor do espírito. E este glorioso patriarca foi atacado e agitado uma vez por uma melancolia tão profunda que não a podia ocultar inteiramente. Se queria conversar com os religiosos, não o podia, e, se procurava a solidão, achava-se pior ainda. A abstinência e a maceração da carne o extenuavam e a oração não lhe trazia nenhum alívio. 2 anos passou ele neste estado lastimoso, crendo-se abandonado por Deus. Mas, depois desta atroz tempestade, que ele sustentou humildemente, Nosso Senhor num momento lhe restituiu a tranquilidade. Aprendemos daí que nem os maiores servos de Deus foram livres destas provações e que os outros não se devem admirar, se às vezes lhes acontece alguma coisa semelhante.